Olá, eu sou Rafael Mendigoto, sou físico médico, atuo há 18 anos em radiodiagnóstico, em controle de qualidade e radiometria, represento a empresa GMP do Brasil e também a Eletrocor Serviço e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo durante o 7º Congresso Sindosfil em Águas de Lindóia, né, com a empresa Gestão Prime Saúde. E o Felipe Fernandes, gratidão, né, vai nos brindar então com os seus conhecimentos. Felipe, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e depois nós vamos falar desse desafio aqui. Maravilha. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Vou dar um abraço para todo mundo que está assistindo. E a minha história, eu sou uma pessoa nova, mas com tamanho de mais novo ainda, né? Tá. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, eu tenho 30 anos, Tá. com tamanho de 15 e com joelho de 80, que realmente está um pouco complicado para mim. Mas eu fiz duas faculdades. Eu fiz o primeiro em engenharia ambiental. Aí eu já estava começando a trabalhar meio que na área da comunicação e aí eu fui e fiz jornalismo lá em Ribeirão Preto mesmo, na UNAERP. Então a gente conseguiu aí aliar as duas coisas, né, trabalhando com o meio ambiente, que é uma pauta muito importante, e também aliando com a comunicação. Daí para frente foram muitas conquistas, muitas coisas bem interessantes na área da comunicação. Eu pude trabalhar no SBT lá de Ribeirão Preto, eu pude trabalhar também na TV da faculdade, lá da TV UNAERP, então foram vários aprendizados até chegar na Gestão Prime Saúde. Ô Felipe, mas uma coisa assim, honrosa para você é que assim, principalmente o jornalista tem que ler muito, tem que saber escrever bem, não é assim pegar qualquer coisa, não, tem hora que precisa sintetizar. E tem hora que tem que fazer uma matéria assim bem aberta, cheia de coisas. Então, não é fácil. Se for pensar assim, a coisa não é fácil, mas faz parte, né? Legal. E a parte ambiental é muito necessária, porque o planeta carece dessa consciência. É uma área que hoje, né, principalmente na nossa região lá de Ribeirão Preto, ela é muito presente por conta das usinas de álcool. Isso. Então sempre foi uma coisa muito que estava todo mundo conversava dentro da sala de aula, para vocês terem uma ideia, que pô, meu sonho é trabalhar em usina, meu sonho é trabalhar com cana, meu sonho é trabalhar com soja, meu sonho é trabalhar com agropecuária para fazer o manejo, tudo certo. E muita gente, quando chega no final do curso, se frustra um pouco. É verdade. É muito triste ver, porque é uma situação que o Brasil é um país muito importante para o meio ambiente global. Só que se a gente for pegar mesmo para ver, tem poucas ações, mas isso vem mudando ao longo dos tempos. Acho que a consciência ambiental vem prevalecendo bastante na cabeça de quem está fazendo e de quem trabalha no meio. Por exemplo, muita gente antigamente, as usinas não tinham essa consciência tanto quanto tem hoje. Se eles descartavam irregularmente, Sim, colocavam algumas coisas ali no corpo d'água, isso hoje dá uma multa astronômica para a pessoa e para a instituição e para a usina. hoje tem o uso do bagaço. Hoje eles reaproveitam quase tudo dentro de uma usina de cana. Então, o que é muito legal, se a gente for pensar que de todo o processo tem uma perda mínima. E tudo que você faz dentro de uma usina você consegue reaproveitar. Tem energia, tem açúcar, tem cana, tem muita coisa, biomassa, aí vai. Eu conheço bem essa realidade porque eu nasci, na verdade, em Barrinha, fui criado em Monte Alto, estudei em Jabuticabal, né, estudei em Ribeirão Preto. Sim. Antes do Proálcool, né, aquilo era assim, cada terra tinha a sua cultura específica. Aí quando começou, tiraram todas as culturas e deixaram só o álcool. E no começo, as usinas faziam o seguinte, tudo que é aquele excedente, lá o vinhoto, eles jogavam no rio. Aquilo poluía, matava os peixes. Então até ter a consciência ali e chegar ao que é hoje, basicamente são 50 anos.
Basicamente isso. E Jaboticabal tem a melhor escola de agronomia Isso, do estado de São Paulo. Exatamente. Vamos falar do estado de São Paulo Certo, para a gente perfeito. ficar mais lá. O trabalho que o pessoal faz lá é incrível, é maravilhoso, tanto de produção científica quanto de meio ambiente. Eles têm uma preocupação muito grande, é muito legal ver isso lá na região de Jaboticabal. Que legal. Ô, Felipe, e depois, como é que conta um pouquinho desse novo desafio aqui? O desafio da gestão Prime Saúde, eu estava numa área totalmente diferente da minha vida, que não tem nada a ver com saúde, eu trabalhava com esporte. Ok. Então eu apresentava um programa de esporte na TV Tati, lá de Ribeirão Preto, e em conjunto começaram a aparecer algumas coisas, mas nada que fizesse brilhar os olhos quanto a gestão Prime. A gestão Prime ela vem num momento de maturidade do Felipe, no momento que o Felipe fala assim, poxa, acho que é o momento de... Esse é o número 1 ou não? Essa é a primeira edição da revista, uma revista muito bem trabalhada, uma revista que até no tamanho, no tipo do papel, a gente se inspirou muito na Forbes para fazer essa revista. É verdade, é do mesmo jeitão. Do mesmo e aí tem um executivo na capa. Isso, é o que a gente está trabalhando. A gestão Prime é uma plataforma do Grupo Mídia. O Grupo Mídia tem 15 anos de atuação já no mercado de saúde e de energia. Tem também no agro, o agro também está caminhando junto com a gente, e agora a gente está entrando no terceiro setor da saúde. Terceiro setor que carece muito de uma visibilidade maior, carece muito da gente mostrar os feitos que acontece, carece muito da gente mostrar as pessoas que estão fazendo, porque são essas pessoas que conseguem levar para a população, por exemplo, a vacina, que conseguem levar verba para o SUS. Então são pessoas extremamente importantes para a saúde pública do Brasil. E que muitas vezes elas ficam invisíveis. Ninguém conhece. Exatamente. Então, a ideia da plataforma Gestão Prime Saúde é dar voz às pessoas que não têm mídia para ser exposta. Então, é muito interessante. Nessa primeira edição que você está mostrando, nós temos aí, por exemplo, histórias maravilhosas. Eu vou até, por favor, pegar aqui, mostrar para todo mundo, porque são histórias incríveis. Por exemplo, você que fez jornalismo, é bacana, né? Assim, né? É muito legal, contar a história é maravilhoso. Essa aqui, essa matéria aqui, Federaçantas, vou mostrar aqui para todo mundo. Essa matéria com a doutora Kátia Rocha. A doutora Kátia Rocha é advogada. Ela é presidente da federação lá de Minas Gerais. Um amor de pessoa, assim, incrível, incrível. Ela conta aqui histórias da Federaçantas que valeriam um livro. Certo. Mas você tem que sintetizar. A gente tem que sintetizar para colocar numa revista, revista que tem 72, 74 páginas. Mas tem uma gramatura boa. E tem, então assim, é uma revista bonita, com bom conteúdo e o principal, divulga as pessoas que estão fazendo algo pelo terceiro setor. Isso é muito importante. Você vai fazer trimestral, semestral? A revista tem tiragem bimestral. Bimestral. A nossa próxima edição está prevista para ser lançada no dia 8 de novembro, lá em Brasília. Por quê? Porque nós vamos estar num evento da CMB, Confederação das Misericórdias Brasileiras, e nós vamos lançar o livro de 60 anos da CMB que nós, da Gestão Prime Saúde, escrevemos. Que bacana. Então foi um trabalho muito árduo, assim, a gente ficou 4 meses imerso nesse desafio, porque revista é uma coisa, livro é outra. Exatamente. É uma linguagem diferente, pra você ter uma ideia, a gente fez entrevistas assim, a gente entrevistou o Alckmin, a gente entrevistou o Sarney, a gente entrevistou o Serra, que está debilitado de saúde, mas a gente conseguiu o depoimento dele e foi muito importante o setor. Faz um registro da história, né? Porque uma coisa é assim, você achar o que é escrever. A outra coisa é você coletar da própria pessoa, aquilo é o mundo real. Exato. E no livro, para você ter uma ideia, a gente pegou uma riqueza de detalhe muito grande. Por exemplo, teve uma passagem que o deputado Darcísio Peronde, lá do Rio Grande do Sul, ele pega e vai contando toda a história que ele estava num ômega, e aí ele estava indo para Rio Grande do Sul, estava ele e Osmar Terra dentro do carro, eles
escreveram um papel, folha sulfite, como seria o decreto, e aí ele entregou pro cara que estava lá, pro ministro, o ministro falou, fechou, pode levar, leva para Brasília que vai ser isso aqui. Era um papel ainda, né? Era um papel, ele falou assim, Não era no ele- ofício, como é que chama? Impresso pelo computador. Nada, ele pegou, escreveu e falou assim, o ministro, o que você acha? Ele falou, ó, mudo isso, pode levar para Brasília. Leva, faz, aí faz todo o trâmite, Coloca dentro da legislação. Tudo. Pô, mas você vê que história maravilhosa. Sem dúvida. Com o Peronde, o deputado Tarcísio Peronde, nós ficamos 2h30 conversando. Então tem uma riqueza de detalhe. O livro, a gente conversou muito com a CMB, o presidente Mirópolis, a gente conversou bastante que é um registro histórico da saúde brasileira. Não é nem do terceiro setor, é do Brasil. E com o depoimento das pessoas que estavam naquele período da história e que participaram, né? Exatamente. Então a gente pegou de pessoas do Osmar Terra até agora, até o deputado Antônio Brito, que é muito importante, que aliás foi o relator foi o Pedro Westphalen, mas foi o autor da 1435, que agora vai conseguir ajudar muito o terceiro setor da saúde. Então a gente conseguiu pegar uma história aí de no mínimo uns 50 anos. 60 eu não falo porque o comecinho da CMB, nós não temos tantos registros assim. Mas a gente conseguiu pegar uns 50 anos dela. Felipe, mas foi melhor assim do que você tivesse pego os jornais da época, lido e compilado, porque ali é a visão, o olhar de cada pessoa que escreveu, né? E foi muito legal porque quando a gente entra numa coisa, talvez a gente não tenha noção da grandeza que é. A gente talvez pelo começo, tudo. Cara, a CMB tem uma história muito linda. Sim. Muito linda. E contar essa história, trazer os personagens antigos foi muito importante. E é muito legal. A gente trouxe o Padre Zé Linhares, foi presidente da CMB durante alguns anos, Sim. foi deputado federal e hoje ele tem 92 anos, está tratando de câncer lá na Santa Casa, que ele foi provedor lá em Sobral. Parece que ele foi preparando o colchão para ser atendido. Hoje a Santa Casa de Sobral é referência no tratamento oncológico, graças a ele. E é um cara maravilhoso. A gente fez uma entrevista também de 2 horas com ele, demos risada, ele contou a história. Pô, foi incrível, foi muito bom. Isso que é o gostoso do jornalismo, pra gente contar histórias. Eu já vou adiantar já para você e para todo mundo que está assistindo que a terceira edição vem em fevereiro de 24 da Gestão Prime Saúde, e nela teremos a história do primeiro provedor de Santas Casas negro do Brasil, e além dele ser negro e ser o primeiro provedor negro da história do Brasil, ele é o primeiro provedor de Santa Casa negro que virou visconde. Puxa, realmente é. E está gratificante para você como jornalista buscar resgatar isso da história, né? Isso é maravilhoso, isso é muito gostoso. Eu quando eu trabalhava com esporte, eu gostava do esporte antigo. Eu gostava muito do de agora, porque esse cara é legal. Esse cara joga bem? Joga, normal. Isso. E outra, não tinha VAR, não. Não tinha VAR, pelo amor de Deus. Mas para você ver, quando a gente resgata uma história, a história ela edifica o que a gente tem hoje. Então é importante todo mundo saber, conhecer o que aconteceu no passado. Contando um pouquinho da história. Os recursos que existiam e a tecnologia que existia no passado. Exatamente. Pô, contando a história um pouquinho da CMB, a CMB lá atrás, ela foi feita com muito suor. E a gente contar essa história é muito importante para as gerações que vierem entenderem o que aconteceu. O propósito de vida, Exatamente. O empenho que cada um tinha que fazer para a coisa acontecer. Exatamente. E uma coisa que a gente procura muito na Gestão Prime é o olhar para a história. A gente vai ter uma história na segunda edição que ela é incrível, assim que eu soube, a gente veio acompanhando aí ao longo dos meses, a hora que saiu eu falei assim, isso precisa estar na próxima ação. A Santa Casa de Fernandópolis conseguiu a recuperação judicial e fiscal. Sim. E ela foi a segunda do país, a primeira do estado de São Paulo a conseguir esse feito. Então, assim, nada mais justo do que a gente reportar essa história na revista e
e deixar registrado, porque isso é uma conquista incrível. E é bacana porque, assim, no começo, as Santas Casas, era assim, eram os médicos, né, os enfermeiros, tal, pessoas de boa vontade e tal, não sei o quê. Mas hoje se faz presente advogados que precisam lutar pela causa, né? Inclusive na CMB, a gente tem na figura da Mona Lisa, a Mona Lisa é uma querida também, tem todo um trabalho desde lá de trás para dar esse respaldo jurídico para todas as Santas Casas. Que bacana. É uma ideia que é uma confederação que espalha toda a ideia, todo o conhecimento para justamente ajudar essas áreas de advocacia, de RH, isso é muito importante, de administração, de gestão. Então é um papel muito legal que a gente vê acontecendo no terceiro setor, onde um ajuda o outro, onde um está sempre capacitando o outro. E é muito legal cuidar de quem cuida, né? Isso é muito legal. Você vê aqui, hoje a gente está aqui no congresso, a quantidade de pessoas que se ajudam, que se conversam, que trocam experiências, que faz aquele, todo mundo fala network, né? Isso. É a famosa troca de experiências. O que a gente está tendo hoje aqui é riquíssimo. Sim. Riquíssimo. Porque é muito do olhar. Às vezes você aprendeu de um jeito, tá difícil, mas um outro teve uma experiência semelhante e teve um outro jeito de resolver aquilo. Exatamente. Eu estava até conversando ontem com uma pessoa que está no congresso, ela me confidenciou uma coisa, ela falou assim, muita coisa que eu estou vendo aqui, eu não aplicava na minha Santa Casa. Só que a partir de hoje, eu já mandei o e-mail e isso vai começar a funcionar. Porque eu estou vendo que eu já tinha boas práticas, mas eu quero melhorá-las. Então eu falei, nossa, que legal, muito interessante. Tá ótimo. Ô Felipe, como é que o pessoal adquire a revista? Queria que você deixasse os contatos aqui. Então, para o pessoal que está assistindo, fique à vontade para entrar no site. O site é o www.gestãoprime.com.br. Lá nós teremos as matérias que a gente publica. Então, sempre que tem uma novidade sobre alguma Santa Casa, hospital filantrópico, nós estamos colocando lá. Então lá tem mais material do que aqui a própria revista. Tem, tá? tem. Lá é mais o conteúdo do dia a dia. Por exemplo, a Santa Casa consegue uma ESG, uma acreditação ONA, enfim. Aí fica critério. Às vezes deputados conseguem emendas, a gente também posta lá. Porque também esse pessoal precisa ser visto. Porque isso é muito importante. Os deputados, os senadores, a gente tem um contato muito próximo assim, com eles. Porque a ideia da plataforma é essa. Então eu acho muito legal também dar voz a eles e também as entidades que estão sendo ajudadas. Então é muito, muito importante. Então tem o site, para quem quiser, no LinkedIn, Gestão Prime Saúde, Prime com 2 M, sempre frisando. Maravilha. E o Instagram, @Gestão Prime, tudo junto. O pessoal pode entrar lá. Só não pode mandar foguinho. Pode mandar coração, pode mandar beijinho, pode ficar à vontade. Legal. Beleza. Felipe, gratidão, viu? Muito obrigado aí. Ok, isso, prazer. Internautas, meus agradecimentos então a esse fabuloso jornalista, né? Engenheiro ambiental, Felipe Fernandes. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.